Bom dia, a paz a todos, que eu não falei ainda. Eu vou pedir que você abra a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia lá no livro de Isaías, no capítulo 43, por favor. Hoje, querido, nós vamos passear por Isaías. Amém? Isaías é um livro muito precioso na minha vida cristã. E enquanto eu estava orando, pedindo ao Senhor sobre o que eu ia compartilhar com vocês hoje, o Senhor me trouxe esse livro e algumas passagens específicas, então eu voltei nas minhas anotações, naquilo que eu escrevi em algumas agendas antigas, porque eu queria receber de novo a essência de algumas coisas que o Senhor falou comigo. E aí, foi isso que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você hoje de manhã. Amém? Nós vamos ler Isaías 43, do verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. O meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Amém? E eu quero que você vá também agora, Isaías 46, agora, 3 capítulos adiante. Nós vamos ler a partir do verso 3. Isaías 46 diz assim: Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Obrigada, Pai, pelo esse momento de louvor precioso. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui nesse lugar. Deus, nós sabemos, Pai, que a palavra do Senhor não sai da tua boca se não for para cumprir um propósito específico. E toda palavra que sai da tua boca, Senhor, não voltará para o Senhor vazia, mas cumprirá esse propósito. Então, nessa manhã é o que eu te peço, Deus, que aquilo que eu for falar aqui, Senhor, venha do Senhor. Pai, que nada de mim, Senhor, esteja agora sendo comunicado aos meus irmãos, mas puramente e somente aquilo que vem do Senhor. Em nome de Jesus, e que essas palavras, Deus, possam encontrar lugar no coração dos meus irmãos e que possam frutificar abundantemente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Uma vez, não muito tempo atrás, me perguntaram de todos os atributos de Deus, qual é o atributo de Deus que mais me chamava atenção, que mais falava comigo. E eu não precisei pensar muito para responder. Dos atributos do Senhor, que são muitos, o que mais fala comigo é a imutabilidade de Deus. É o fato de que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e assim será para sempre. Que não importa a minha mudança, Ele é o mesmo. Eu sei que nós cantamos isso muitas vezes. Agora mesmo a gente estava cantando, Tu és bom, bom. Mas poucas vezes nós nos atentamos ao fato de que Deus é imutável no meio das nossas circunstâncias. E o que eu quero compartilhar com você hoje foi como o Senhor me conduziu para, como diz aqui em Isaías 43, 10, saber, crer e entender que Ele é o mesmo. Amém? Eu quero compartilhar com você a história de como isso começou a ser presente na minha vida. Antes eu quero explicar um pouquinho sobre esse livro. Esse livro do profeta Isaías, se você ler, é um livro extenso, um dos mais extensos da palavra. E é um livro que fala sobre julgamento e salvação. Porque o nosso Deus é o mesmo e é um Deus santo. E Ele estabeleceu para si um povo. Só que esse povo, em momentos, ele foi infiel ao seu Deus. E o Senhor Deus levantou profetas como Isaías.
que chamava a atenção desse povo e tentava trazer a atenção desse povo, dizendo: olha, arrependam-se, ou eu vou ter que trazer julgamento. O livro de Isaías, ele é dividido em algumas partes e, no geral, você pode ver uma parte que fala sobre o julgamento do Senhor e a parte sobre uma restauração ou uma salvação que seria enviada. Esse é o profeta que fala sobre o ministério messiânico do Filho de Deus. É Isaías que diz: ele levou sobre si, ele viu essas coisas lá atrás. E ele é o profeta que Deus escolheu para falar sobre a restauração de uma Jerusalém que não é deste mundo, mas de uma Jerusalém do porvir, da qual faremos parte. Amém? Então o Senhor me levou durante muito tempo por esse livro de Isaías e em circunstâncias diferentes da minha vida. 13 anos atrás, mais ou menos, Fabiano e eu passamos por uma crise profunda, pessoal e no nosso casamento, isso há algum tempo atrás. E foram quase 3 anos de muitas lutas, muitas dores, muito choro, muito crescimento. Durante esse tempo, nós passamos por coisas diversas, queridos. Nós tivemos muitos erros, muitos acertos, muitas orações, rebeldia no nosso coração. Muitas coisas vieram à tona durante esse período de quase 3 anos. Mas uma coisa que durante todo esse tempo, que o Senhor fazia questão de nos mostrar que Ele estava vendo a nossa vida. Que Ele, independente da decisão que nós tomaríamos, Ele se negava a abandonar o barco. E nós aprendemos isso durante esse período difícil da nossa vida, de forma estranha até, vou dizer. Hoje a gente às vezes ainda conversa sobre isso e fala como Deus é. Em momentos se mostrava para nós, em momentos falava, momentos onde a gente estava rebeldes. Ele se mostrava: eu estou aqui e a minha aliança, eu não rejeitei a minha aliança. Agora, queridos, por que eu estou contando isso tudo para vocês? Porque muitas vezes nós passamos por esses períodos e nós tendemos a ver a Deus como nós somos. Se eu estou rebelde contra o Senhor, Ele está contra mim. Não é? E o que eu quero te ensinar não, mas te compartilhar com você aquilo que Ele me ensinou. Nosso Deus é um Deus de aliança. E a aliança do Senhor é uma aliança de sangue. Amém? É uma aliança que lhe custou muito caro. Ele não vai abrir mão dessa aliança. Foi uma aliança de muito, muito alto preço. O sangue do puro Filho de Deus foi quem pagou por essa aliança. Amém? Então, houve um dia, especificamente, que eu saí do meu trabalho, eu saía do trabalho assim no final da tarde. E nessa época, o meu filho mais velho, o Davi, ele ficava com a minha mãe na parte da tarde. Então eu saía do meu trabalho, que era pertinho da minha mãe, e estava bem nublado aquele dia. Bem nublado, tinha chovido à tarde, assim, chovido forte mesmo. E eu estava dirigindo do meu trabalho para a casa da minha mãe, observei o tempo, bastante nublado. Mas foi uma questão de 15 minutos, queridos. Eu chegava na minha mãe em 5 minutos. Cheguei, foi o tempo de juntar todos os brinquedos do Davi, tomar um cafezinho com a minha mãe. Guardei as coisas no carro, peguei o Davi, coloquei no carro e fui para a minha casa. No caminho da minha mãe para a minha casa, eu comecei a observar e me chamou a atenção o fato de que o dia estava claro. E eu fiquei lá uns 15 minutos, não foi mais do que 15 minutos. O dia estava claro. Eu olhei para o céu e já dava para ver parte do céu sem nuvens, azul. Então, claramente estava acontecendo uma estiagem. Sabe quando dá aquele temporal e depois abre aquele sol? Era exatamente isso que estava acontecendo. E eu estava entrando na Dutra. E o Senhor falou comigo: observe bem.
Essas nuvens estão saindo. Você veio e estava nublado. Você está voltando 15 minutos depois. Observe bem esta cena. Foi o que o Senhor falou comigo. Tudo vai passar. As nuvens passaram. Tudo isso vai passar. Eu vou permanecer. Queridos, isso foi no começo desses quase 3 anos de dificuldades que nós passamos. Mas eu nunca mais me esqueci daquela cena. Nunca mais me esqueci. Abra comigo a palavra de Deus em Isaías 55. Eu não sei por que você precisa ouvir isso hoje, queridos. Eu vejo alguns daqui. Eu conheço as circunstâncias de alguns aqui. Mas não todos. Eu não conheço seu coração. Mas eu quero ler para você o que o Senhor usou para construir em mim um conhecimento de um caráter. E esse caráter é aquilo que vai guiar a minha casa e a minha família, o meu casamento e a minha vida para até os últimos dos meus dias. E eu preciso que você saiba isso nessa manhã. Isaías 55, verso 10 diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Eu não ouvi a voz do Senhor falando comigo naquela tarde, mas eu ouvi no meu coração. Eu sou uma pessoa que presta atenção em muitas coisas. Eu já tinha visto aquela cena antes muitas vezes, mas naquele dia Deus disse: preste bem atenção. Tudo passa, eu não. Depois desse dia, queridos, nós vivemos ainda muitas dificuldades. Dias piores vieram. Piores. Mas eu nunca mais me esqueci daquela cena. E ainda hoje, quando eu vou para a casa da minha mãe, quando eu volto, eu pego o mesmo caminho. Eu ainda me lembro daquela cena. Você acha que isso é por acaso? Deus poderia ter me mostrado esse céu em qualquer outro lugar. Mas todas as vezes que eu passo naquela entrada, que eu preciso entrar para pegar a Via Dutra, eu me lembro daquela cena. Nós não cantamos aqui que Ele é bom? Deus é bom. Como eu disse para vocês, depois desse período, as coisas ficaram piores. E por causa da nossa própria rebeldia, muitas vezes, eu sentia dificuldade de crer naquilo que eu tinha visto naquela cena. Porque como o Senhor falou, tudo passava, Ele permanecia o mesmo, mas para mim, a aliança que Ele tinha comigo ia depender da minha capacidade de andar na linha. Ok? E de certa forma isso é verdade. A questão que me faltava entendimento era de que Ele poderia usar circunstâncias ao meu redor para quebrar a nossa rebeldia. Ele poderia usar circunstâncias ao nosso redor para entrar naquele lugar de dureza de coração e trazer arrependimento. E foi o que Ele fez. Sabe por que Ele se dá esse trabalho? Porque Ele fez uma aliança com você. Sabe por que Ele se deu o trabalho de muitas vezes mudar as circunstâncias do povo de Israel? Como se você for ler o livro de Isaías, você vai ver. Em alguns momentos faz referência à saída do povo do Egito. Em alguns momentos ele fala sobre a profecia, sobre o exílio do povo, que eles seriam levados cativos para um país que não é deles, seriam escravos naquele lugar. Todas essas coisas, Deus não permite que passemos por isso, porque o Senhor quer que a gente sofra. Mas o Senhor sabe como agir nas circunstâncias para nos purificar. E foi o que Ele fez. Estranhamente, a gente tem dificuldade de acreditar na fidelidade de Deus porque a gente olha para nós.
Eu olhava para nosso coração duro, para nossa rebeldia, eu falava assim, eu acho que aquela promessa não tem mais validade sobre a nossa vida. Até que num dia, olhando para as coisas que eu escrevia, o Senhor me levou a ler de novo Isaías. Abra comigo Isaías 50. Queridos, a minha curiosidade de entender se Deus mantinha sua promessa mesmo quando nós éramos infiéis a Ele, acredite, me levava a tentar entender como é que Deus agiu com o povo de Israel, quando o povo de Israel não era fiel a Ele. E o Senhor me levou para esse capítulo 50 de Isaías. Verso 1 e 2 diz assim. Eu quero ler para vocês na versão da linguagem de hoje, porque eu achei muito mais didática. Só esse trecho eu vou ler na linguagem de hoje. Diz assim. O Senhor Deus diz ao seu povo, será que vocês acham que eu os mandei embora, como um homem manda embora a sua mulher? Então onde está o documento de divórcio? Ou acham que eu os vendi como escravos, a fim de pagar as minhas dívidas? Não. Vocês foram levados prisioneiros por causa dos seus pecados. Eu os mandei embora por causa das suas maldades. Por que é que ninguém foi me encontrar quando eu vim salvá-los? Por que ninguém respondeu quando eu chamei? Será que agora não tenho poder para salvá-los? Será que já perdi toda a minha força? Não. É só eu dar uma ordem e o mar seca. Faço os rios virarem um deserto. Assim, por falta de água, os peixes morrem de sede e começam a cheirar mal. O Senhor me ensinava que Ele, além de não tirar os olhos de nós, não foi Ele quem nos mandou embora. Fomos nós que viramos as costas. E que Ele, ainda assim, é poderoso para fazer secar o mar, para fazer da terra um deserto, para que as circunstâncias mudem e a gente tenha fome e a gente sinta aquele mau cheiro e a gente se volte ao Senhor. Vocês entendem isso? Queridos, isso não é um evangelho raso, mas é o evangelho. Um Deus que age nas circunstâncias para chamar a sua atenção, para quebrar o seu coração. Porque talvez com fome e sem peixe, você se volte a Ele e volte a clamar. Esses versos falavam comigo sobre essas coisas e falavam ainda, mais uma vez, esse Deus se dá o trabalho de mudar as circunstâncias ao meu redor para chamar minha atenção. Ou seja, ainda quando eu estou afastada, Ele tem, sabe, está atento, está agindo ativamente para restaurar a aliança. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esses versos trouxeram um arrependimento necessário, que era necessário no meu coração. E uma vez que você tem esse arrependimento, é restaurada essa aliança. Amém? Isso é restaurado. Eu aprendi que muitas vezes aquilo que faz a gente sofrer do lado de fora é um convite para você se voltar para aquele que está dentro de você. É um convite para você se voltar para a única pessoa que realmente pode te ajudar naquele momento. E Ele estava esperando. O Senhor estava esperando esse momento. Porque uma vez que há arrependimento, há religação. Há de novo comunhão. Ele fica te esperando, querido. Você já percebeu isso? Você está longe? O Senhor está te esperando. Hoje talvez seja o dia que esse arrependimento vai brotar no seu coração. E essa é a minha oração. Esses versos começaram a descortinar para mim o tipo de aliança que Deus fala, que é diferente da nossa.
A nossa aliança é uma promessa no altar, sem entender muito bem o que viria depois. Você até tem alguma ideia, no melhor das hipóteses, você tem alguma ideia do que vai vir depois que você dá o seu sim no altar. Mas você não sabe exatamente o que é. A questão é que quando você promete aqui para o seu cônjuge aquele sim, a aliança está feita. E Deus está no meio dessa aliança. Amém? Ele está no meio dessa aliança e Ele age em todas as coisas para que nós permaneçamos naquilo que falamos. Eu tenho para mim que o nosso sim, na nossa fraqueza, existe uma grande possibilidade que eu cumpra a minha promessa. Nós, seres humanos comuns. Agora, Deus não é assim. Deus, na sua palavra, tem infinitas promessas. Nenhuma possibilidade. Deus não é Deus de possibilidades, queridos. Deus é ou não é. Não é como nós. Nós precisamos que o tempo esteja favorável, que o dia não esteja muito frio, que não esteja muito calor, que o meu marido coopere comigo, que meus filhos façam parte deles, para que o meu sim venha. Para que eu me alegre. Para que eu faça o que eu tenho que fazer. Deus não é assim. Deus é um Deus de promessas. Não há lugar para possibilidades. As coisas são ou não são. E isso muitas vezes choca a nossa vida. E isso me chocava nessa época difícil da nossa vida. Isso me chocava porque eu achava que não era justo. Eu achava que não era normal. Eu falava assim, eu não entendo por que nós, no meio dessa confusão toda que nós estamos vivendo, o Senhor continua falando no meu coração. Isso não é normal. Não é normal. Não é humano. Isso é o Senhor. E você pode estar vivendo isso hoje. Eu não sei que circunstâncias você está vivendo, mas pode ser que você esteja em circunstâncias desfavoráveis. Pode ser que você esteja vivendo uma apostasia. Pode ser que você esteja vivendo em rebeldia. Se você se voltar para o seu coração, você vai ver que Ele ainda fala contigo. Porque Ele não desistiu dessa aliança. Ele não desistiu da aliança que Ele fez com você. E eu te garanto, você está vivendo a bondade do Senhor em alguns aspectos ainda na sua vida. Ele te livra de certas coisas, Ele te dá coisas boas, Ele te dá muito mais do que você merece. Não é normal. O nome disso é graça. E não é normal. Como eu falei, não era fácil crer que Deus ia manter aquilo que Ele falou comigo no dia que eu vi aquela estiagem. Porque os meus olhos estavam focados na nossa capacidade de fazer por onde? De ser fiéis a Ele. E, embora o tempo passasse, e às vezes a fé, dá aquela fraquejada, o Senhor continuava falando. Esse foi um outro verso que eu encontrei e que o Senhor tinha falado no meu coração. Volta um pouquinho, Isaías 49. Nos dias que parecia que as coisas estavam muito devagar, que talvez eu tivesse ouvido aquilo da minha cabeça. Quem já passou por isso? Quem sabe foi coisa da sua cabeça isso que você ouviu. Porque vocês estão nessa situação, então a nossa cabeça fala muita coisa. A emoção fala muita coisa. Isaías 49, verso 14. Foi o que o Senhor me trouxe um dia desses. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ele não é como nós. Ainda que a mãe pudesse se esquecer, eu, que não sou como essa mãe, eu não me esquecerei de ti. E ele fala mais, ele fala, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim.
Não é quando você está obediente à minha palavra e quando estamos em plena comunhão. Os teus muros estão continuamente perante mim, porque Ele é um Deus que nos vê. Que nos vê em todo tempo. Isaías 54:10 diz também: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. E a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti, e por isso te chama a atenção mudando as suas circunstâncias. Colocando pessoas para falar no teu caminho. Levantando gente que você não conhece para te dar uma palavra. Já aconteceu com você? É a aliança do Senhor. Abra comigo em Isaías 43. Esse texto de Isaías 43 foi um texto muito importante nesse momento. Nós vamos ler a partir do verso 15. Diz assim: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Jazem juntamente lá, jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Queridos, esse foi um texto especial desse meu período durante o livro de Isaías. O Senhor aqui está falando com o seu povo. E quando o Senhor está falando exatamente nesse capítulo, ele começa a trazer algumas coisas para dentro dessa exortação que ele está fazendo. Primeira coisa que ele traz: eu sou quem criou vocês. Vocês foram ideia minha. Amém? E eu sou o vosso rei. Ele disse assim: eu sou aquele que preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas. Isso, querido, fala do povo de Israel quando foi liberto do Egito. Deus os tirou com mão forte, você lembra disso? Depois das 10 pragas. Eles saíram, foram praticamente expulsos da terra do Egito. Só que começaram a caminhar e se depararam de frente com o mar. E no verso 17 diz assim: eu fui quem fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Fala do exército de Faraó. Você se lembra que Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir? Deus fez aquelas 10 pragas e na última praga, Faraó deixou o povo ir embora, eles saíram, mas assim que o povo saiu, o coração de Faraó foi endurecido novamente. E ele se arrependeu de ter deixado o povo embora. E saiu com os seus carros e os seus cavalos a perseguir o povo de Deus. Esse povo ficou encurralado entre o mar à sua frente e os seus inimigos atrás. Isso não foi coincidência? Isso não foi ato simplesmente de Faraó? Isso foi circunstância que Deus levantou, porque foi Ele que fez sair o carro e o cavalo. Será que Deus queria deixar esse povo com medo? Será que Deus queria fazer esse povo orar mais? Queridos, Deus preparou, como Ele diz aqui no verso 15, Ele preparou um caminho no meio do mar. E a única forma desse povo atravessar o mar a seco era com um exército atrás deles. Porque se eles tivessem opção, eles tinham voltado para o lugar de onde eles vieram. E eu e você faríamos a mesma coisa. Na nossa caminhada cristã, às vezes as coisas ficam tão difíceis que a gente fala assim: aonde eu fui amarrar meu burro? Eu acho que eu vou voltar onde eu estava. Eu acho que eu vou voltar para onde eu estava. Só que o que Deus fez? Deus coloca um exército de um faraó enfurecido
atrás desse povo, para mostrar para esse povo: não considereis as coisas passadas. Eu sou Deus de futuro. Vocês acham que vocês não têm para onde ir, mas veja o que eu posso fazer. Eu sou o Deus que faz um caminho no meio do mar. E Ele traz à memória isso que Ele fez aqui para esse povo que está vivendo numa outra época, em outra circunstância. Ok? Ele traz à memória que aquele lá sou eu. E do mesmo jeito que eu abri um caminho que vocês não viam, com os seus olhos naturais, no meio do mar, e vocês passaram, a mesma circunstância que foi livramento para vocês, matou seus inimigos. Eu me lembro de nessa época ouvir uma pregação, que o pastor falava sobre o povo saindo do Egito, e ele falava assim: aqueles egípcios, Israel nunca mais viu. Jamais teve que enfrentá-los novamente. Gente, eu me apeguei naquilo. E eu lembro que uma vez a pastora Adriana me ligou para saber como é que eu estava. E aí, como é que você está? Como é que estão as coisas e tal? Eu falei: pastor, eu ouvi uma pregação. Lembro disso? Eu ouvi uma pregação e esse pastor falou isso, falou isso, falou isso, falou isso, falou isso. E falou: aqueles egípcios lá, Deus usou o mar, que era um caminho para eu passar. Deus matou aqueles caras e eu nunca mais vou ver. Eu nunca mais vou ver esse povo que está se levantando contra mim. Amém? Porque o seu Deus, querido, reina sobre a circunstância. O problema é que nós sucumbimos nas circunstâncias. Quando nós não entendemos que Ele é soberano. Nós lemos aqui: acaso meu braço está encolhido ou eu não tenho força para livrar vocês? Se eu quiser, eu seco esse mar. Ele faz o que tem que ser feito para manter a sua aliança. Ele é um Deus de aliança. Verso 16 diz assim: verso 18, perdão. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Era o meu coração nessa época, porque eu olhava para tudo que nós passamos e falamos assim: Deus não tem mais compromisso conosco. Deus não tem mais compromisso conosco porque nós nos afastamos. Tudo aquilo era válido se nós tivéssemos permanecido, mas nós nos afastamos, então Deus não tem mais compromisso em manter tudo aquilo que Ele falou. Mas essa não era a verdade. Queridos, Deus estava nos mostrando, Deus estava nos buscando, Deus não estava agindo em circunstância, colocando gente, falando conosco, chamando a nossa atenção. Pois Deus deu até uma música para o Fabiano nesse período. Acredite se quiser. Não é normal. É normal? Não é normal. É graça. Fala para o seu irmão: graça não é normal. Faz tempo que eu não falo para vocês falar coisas para o seu irmão. A pandemia deixou a gente desacostumado dessas coisas. Verso 19. Por que não é para lembrar das coisas passadas? Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Queridos, a nossa incredulidade é grande demais. Deus está quase que aparecendo em pessoa na nossa frente, gritando, dando uns tch. Acorda! E a gente está assim: acho que isso é coincidência. Estou achando que pode acontecer de eu estar andando em algum lugar e a pessoa me chamar e me dar uma palavra desse jeito. Pode acontecer. Mas não é normal. Por acaso não percebeis? É o que o Senhor fala. Eu faço coisa nova. E aí, vinha na minha mente assim: tá bom. Então o Senhor faz coisa nova. Tá bom, então o Senhor vai fazer de novo. Mas, nessa circunstância é diferente. Da outra vez o Senhor abriu o mar. Nós estamos num lugar que não tem mar. O Senhor vai fazer o quê de novo? Se nós estamos num lugar que não tem mar. Da outra vez o Senhor usou o mar. Matou aquele povo todo lá do exército inimigo. Mas agora não tem nem mar. Essa circunstância é outra. O Senhor vai fazer outra coisa? Vou criar um caminho no deserto dessa vez. Porque quero. Porque eu quero, desta vez, verso 19. Porei um caminho no deserto. E rios
num lugar solitário, no ermo. O ermo é um lugar vazio, solitário, que não tem nada. Por quê? Porque quero. É um Deus de aliança, queridos. É normal? Diz para mim. É normal a água ficar igual duas muretas assim para o povo passar? Não é normal. Isso não é coincidência. Isso fala com você. Por acaso você não percebe? Não é normal. É normal um caminho no deserto? Não é normal. Rios num lugar árido, seco, desgastado? Não é normal. Mas sabe por que ele faz essas coisas? Verso 20 diz assim: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo. Para quê? Para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Querido, não é normal. E ele pode fazer de novo, e de novo, e de novo, se a circunstância for a mesma, se for outra, se você estiver no deserto, se você estiver na floresta, se você estiver na água, não importa. Porque você é o escolhido de Deus. Ele vai agir nas circunstâncias para conquistar o seu coração. E o verso 21 diz assim: ao povo que eu formei para mim, para celebrar o meu louvor. Você sabia que você foi criado para Ele? Você até pode achar que você é dono da sua vida, mas você foi criado para Ele. É por isso que as misericórdias dele se renovam na sua vida, porque você foi criado para Ele. E Ele cerca você de bondade porque você foi criado para Ele. E Ele te dá coisas que você acha que você não merece, porque você foi criado para Ele. Sabe com qual propósito? Celebrar o louvor dele. É por isso que me dá nos nervos quando a gente fica cantando assim. Tu és bom, bom, bom. Gente, olha o que nós estamos lendo. Tem condição? A gente botar a mão na cadeira e cantar assim. Tu és bom. Daí o ministro de louvor fala assim: vamos, gente, celebra o Senhor. Você levanta e faz assim, troca de perna. Bom, bom. Eu não tenho muita paciência. Deus tem paciência com você. E hoje Ele está fazendo você se lembrar que você fez isso outro dia. E daqui para frente você trata de mudar. Porque você é dele. E você foi feito para celebrar o louvor dele. Então, se você sabe dançar, não sabe dançar, sabe pular, não sabe pular, você não consegue ficar pulando aqui com as crianças, eu acho que você devia tentar. Deus não renova nossas forças, pastora Adriana, para pular com os pequenininhos? E de salto, olha lá, que ela está de salto ainda. Eu acho que vocês deviam tentar. Tenta, só tenta, sair da sua zona de conforto para você ver o que Deus não faz com você. Eu não sei vocês, mas eu quero sempre sair da minha zona de conforto. Sempre sair da minha zona de conforto. É para frente, queridos. Não há nada que possa parar a mão do Senhor. A música que o Fabiano compôs diz isso. Quem pode parar a mão do Senhor? Quem vai impedir o seu agir? Nem mesmo, às vezes, a rebeldia do nosso próprio coração pode parar a mão do Senhor. Que Ele quebra o nosso coração. Porque Ele fez uma aliança conosco. Amém? Por que o Senhor pediu para compartilhar isso com vocês nessa manhã? Queridos, foram quase 3 anos de muitas lutas. Foram. Uma coisa permaneceu nesse período. Deus permanecia falando. Ou no nosso coração, ou através de pessoas, ou através da Bíblia. Às vezes eu não queria ir para a Bíblia, mas eu tinha uma coisa no meu coração, falava assim, vai lá entender o que foi que eu fiz com aquele povo. E eu ia. E Deus me abria essas passagens aqui, abria o meu entendimento para quem Ele era. Por que eu preciso que você saiba isso nessa manhã? Porque pode ser que você esteja nesse momento passando pela mesma coisa. Esse foi um período que veio e passou.
Pode ser que você ainda esteja no meio do seu período de dificuldade. Pode ser que uma luta que você achava que você já tinha vencido, pode ser que ela tenha voltado. O que isso muda no seu relacionamento com Deus? Se você entender quem Ele é, isso não muda absolutamente nada. Nos dias mais difíceis, você precisa continuar a vir beber dessa fonte. Nos dias fáceis, você precisa vir beber dessa fonte. Porque se você entender, como a gente leu lá em cima, no verso 10 de Isaías 43, para que você saiba, creia e entenda. Eu quero ler esse verso de novo para vocês. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Testemunha, querido, é aquele que vê e fala. É aquele que vê e testifica do que viu. Vocês são essas pessoas. Nós somos essas pessoas. O meu servo, a quem eu escolhi. Para quê? Para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Se você não entender essas coisas, você será levado por dificuldades aqui e ali, momentos difíceis aqui e ali, e o Senhor não te criou para isso. Queridos, a firmeza do nosso Deus, Ele é a rocha firme. Ele é a sua fortaleza. Isso não é brincadeira. Essas figuras que Deus usa não são simplesmente para a gente cantar aqui. São para que você olhe e você tenha onde se segurar. Agora, sem saber e entender, você não vai crer, não. E uma vez que você se permite crer que Deus é essa rocha, que Ele não se arrependeu da aliança que Ele fez com você, não importa que decisão que você tenha tomado na sua vida, a aliança ainda está de pé. Você quer de volta essa aliança? Ele está esperando por você. E nenhuma das promessas que Ele te fez são anuladas. Se você se arrepender, todas elas, Deus vai trazer sobre a sua vida, porque como a gente leu também, toda palavra que sai da boca de Deus vai se cumprir. Essa palavra não é sobre mim, sobre a minha história, sobre a história minha, da minha família. Essa palavra é sobre alguém imutável. Sobre alguém que não se arrependeu de ter escolhido você. Ou você acha que Ele realmente não conhecia você quando Ele te escolheu? Ele conhece todos os teus caminhos. Os teus muros estão continuamente diante de mim, é o que diz o Senhor. Os teus limites estão diante do Senhor. Ele sabe qual é o material que você é feito. Mas Ele não desistiu de você. Ele te escolheu quando você ainda era pó. E Ele está te refinando para fazer que no final de tudo o que sobre seja ouro puro. Porque Ele tem uma aliança com você. E a aliança do Senhor é uma aliança eterna. Que ela transcende isso que a gente vive aqui. Isso que a gente vive aqui é muito pouco. Embora já seja maravilhoso viver essa vida com o Senhor. Isso é muito pouco. A aliança do Senhor para você transcende as eras. É para a eternidade. Então, querido, por mais que seja difícil muitas vezes aqui, nada dessas coisas pode se comparar com aquilo que está preparado para nós. Sabe quais são as mostras de que Ele é fiel à promessa que Ele fez a você? De que Ele não abriu mão da aliança que Ele tem com você? Ele te colocou numa igreja. O nosso problema muitas vezes é que quando a gente se afasta de Deus, a gente se afasta da igreja. Boa parte do que Deus nos ensinou, nos corrigiu e nos mostrou e falou conosco aconteceu aqui nesse ambiente, ok? Embora o nosso coração estivesse ainda naquela luta, neste ambiente, a bênção. Deus vai usar coisas aqui para ministrar no seu coração.
Sabe, em nenhum momento isso pode ser motivo para você sair por essa porta e não voltar mais. É aqui que Deus vai te ensinar, é aqui que Deus vai te discipular, é aqui que Ele vai tomar pela mão, te mostrar que você é amado não da forma como você acha que tem que ser, mas de uma forma infinitamente superior, com o amor do Senhor. A gente às vezes vai embora, porque a gente não acha que não foi tratado do jeito que a gente acha que devia ser tratado. Isso não é o papel da igreja, te tratar do jeito que você acha que tem que ser tratado. O papel da igreja é ser instrumento de Deus na sua vida para te purificar. Isso aqui não é sobre mim, sobre você, é sobre Ele. E se Ele é capaz de abrir um mar, Ele é capaz de fazer pessoas quebradas, cuidar de pessoas quebradas. Ele é tudo em todos. Tudo em todos. Aqui é o lugar da sua cura. Muitas pessoas saem da igreja falando assim, eu vou, quando eu estiver melhor, aí eu volto. Você não vai voltar melhor, você vai voltar pior se você voltar. Não subestime o seu inimigo, queridos. Ele quer a tua morte. Esta e a eterna. Não subestime o poder do seu inimigo. Se você sai debaixo desta casa de proteção, não digo esta casa, amém? Vocês estão entendendo? Debaixo da igreja do Senhor Jesus, você é uma presa fácil. Você é uma ovelha fora do aprisco. A ovelha não sabe para onde ir, gente. Só faz besteira. O seu lugar é aqui. Aqui você vai ser bem cuidado, vai ser limpo, não é gostoso, toda ovelha não cheira bem. Amém? Mas aqui é o melhor lugar que você pode estar enquanto você ainda está nessa terra. Debaixo da bênção de Deus. Aonde você vai ser cuidado e vai cuidar de outros. Amém? Deus vai trabalhar nos dois lados. Quando você cuida e quando você é cuidado. Esse é o lugar da cura, da bênção, da restauração do Senhor. Amém? Para a gente terminar, vou pedir que você abra agora mais só 2 versículos para a gente terminar. Isaías 41. Como eu falei, queridos, a nossa caminhada aqui muitas vezes não é fácil. Até hoje, esses foram os anos mais difíceis da nossa vida. Pode ser que venham outros. Há uma grande possibilidade que venham, porque a nossa vida aqui é assim. Há dificuldades. A gente não pode viver achando que a gente está acima de todas elas. O Senhor nos dá uma vitória. O Senhor permite que a gente sofra algumas coisas, mas em todas as coisas, Ele coopera para o nosso bem. Isaías 41, verso 8 diz assim: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Amém? O que vai ser daqui para frente? Eu te sustento e eu te ajudo. Como é que eu vou fazer para eu não retroceder? Eu te ajudo. Eu te sustento. E o último verso, Isaías 64, verso 4. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Querida, eu não sei o estado do seu coração, mas depois de tudo isso aqui que Isaías diz para nós nesta manhã, há como ficar desencorajado? Não tem como, não é? Fica de pé comigo, nós vamos orar. O Senhor me lembrou de uma canção que nós ouvíamos durante esse período e que eram importantes para mim. O que eu quero? Nós vamos orar aqui. Há muito que orar, queridos, amém? Há circunstâncias mil.
Mas você conhece o que você tem passado e por que você precisava ouvir isso nessa manhã. Eu quero dizer que esse lugar aqui é um lugar profético. Amém? Esse lugar é um lugar profético. Eu vi vidas sendo transformadas aqui nesse lugar. E você tem liberdade para vir aqui, fazer o que tem que ser feito nessa manhã. Pode ser que você não tenha amanhã. Pode ser que eu não tenha amanhã. Pode ser essa foi a última vez que eu preguei nessa igreja. E amanhã estarei na glória. Não sei. Você sabe? Você garante que você vai estar aqui domingo que vem? Eu não garanto. Hoje é o tempo. Deus trabalha conosco agora. Deus não trabalha conosco no futuro. Deus trabalha agora. Então agora, aquilo que essa palavra, a aplicação pessoal que essa palavra teve no seu coração, se Deus está te pedindo um posicionamento, uma resposta nessa manhã, esse é o seu lugar. Às vezes é preciso tomar a vergonha. A gente tem vergonha de vir no apelo. Mas às vezes é preciso enfrentar a sua vergonha, queridos. Aqui é o lugar. Amém? Esse lugar está livre para você nessa manhã. Amém. O Senhor vai manter com você a aliança que você veio refazer nessa manhã, talvez. Esse passo de fé que vocês deram, mesmo que você não recebeu oração aqui. O Senhor vê as decisões que você toma e o Senhor vai agir na sua vida, conforme o seu posicionamento. Em nome de Jesus eu creio. Vocês vão ver vitória sobre antigos inimigos e nunca mais terão que vê-los. Amém?